comecei a gravar a aula agora. Vai, por favor, lá no bate-papo e me manda o seu nome, tá bom? Laura e Marcelo. Manda novamente, por favor, porque não estava gravando e não vai ficar salvo. Tá bom? Laura e Marcelo. O resto já começou a mandar, já estava gravando. Tá bom? Por favor. A Laura e o Marcelo, por favor, colocarem os nomes novamente, tá? Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Estarei desativando, vou desativar agora o microfone de cada um de vocês, só que vocês têm a possibilidade de ativá-lo se tiver alguma dúvida. Então, é só o exercício 1, muito simples, né, que a gente vai responder. E depois que eu terminar de explicar o conteúdo de hoje, já dá para responder a questão número 2, tá? Então, vamos lá. Número 1. A civilização grega é resultado de uma grande mistura de povos que colonizaram os Balcãs. Quais povos fazem parte dessa miscigenação e como ela ocorreu? Bom, Balcãs é a região da Península Balcânica, tudo bem? Certo? Então, na região da Península Balcânica, página 69. Só o número 1 que eu pedi para vocês fazerem. Certo? Página 69. 69, não é? Isso. 69. Podemos continuar? Rapidinho, só uma pergunta. Para mim, eu tô olhando aqui no meu SAS Conecta, não tá aparecendo cronograma, tipo, para estudar pro simulado, não tá aparecendo a matéria. Eu já postei, eu acho que deve estar para sexta-feira a data. Depois eu mando o capítulo 8. Tá? Tá, beleza. Deve estar lá na sexta-feira. É o capítulo 8, já postei começo da semana passada. Então vamos lá. Número 1, vamos prestar atenção aqui, pessoal, porque senão vocês não conseguem prestar atenção em nada, nem aqui, nem outra coisa, né? Vamos focar aqui a aula, tá? Então, beleza. Aí tem duas coisas para a gente responder, né? Quais povos faziam parte dessa miscigenação? Vamos lá, turma. Quantos povos eram? Alguém se lembra que formaram? Quatro povos. Muito bem. Eu expliquei na aula passada para vocês, né? Relembrei que eram 4 povos. Alguém se lembra os nomes? Aqueus, Dórios e Eólios. Foi dando um branco aí, né? Então, vamos lá. Quais povos eram? Os povos eram os aqueus, com U. Vou mandar aí no bate-papo para ver se alguém tem dificuldade de escrever. Vou enviar. Aqueus, jônios, do jeito que fala. Jônios, eólios e dórios. Tá? Enviei no bate-papo para todo mundo. Tá bom? Foram esses 4 povos que se misturaram e deram origem aos gregos, tá? Tudo bem? Aí essa questão ainda tem uma outra parte para a gente responder, né? Como que essa miscigenação aconteceu, né? Ela aconteceu através da união desses povos que tinham hábitos semelhantes, tá? E a miscigenação aconteceu através da união desses povos que tinham hábitos semelhantes. Tudo bem? Não entendi. Não entendeu? Não. Quais foram os povos que formaram a civilização grega? Os aqueus, os jônios, eólios e dórios. Foram esses 4 povos. Como é que aconteceu essa miscigenação?
esses 4 povos se uniram, né? Através dos seus hábitos que eram muito parecidos. Certo? Entendi. Posso começar aqui, então, a nossa aula de hoje? Posso? Pode. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula ela vai ser bem gostosinha, no sentido de nos levar a nossa imaginação lá para longe, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho de 2 poemas que ficaram super conhecidos, que eles são considerados clássicos, são considerados poemas atemporais. O que é um poema atemporal? É um poema que nunca vai ficar para trás. Isso, que eu posso ler hoje, posso ler daqui 50, daqui 100 anos, que sempre ele vai ser muito atual, né? As histórias sempre vão ser muito boas, todo mundo vai se apaixonar, ela é muito interessante, né? Então, vamos entender o que são essas 2 histórias que eu vou contar para vocês hoje, nesses 2 poemas. Teve um cara, um poeta grego chamado Homero, que viveu por volta do século 9 a.C., tá? Naquele momento, pessoal, os poetas, eles não só escreviam poemas, como também recitava eles cantando. Então, ele sempre tinha alguém o acompanhando, tocando um instrumento parecido com um violão. E aí, ele viajava por toda a Península Balcânica cantando os seus poemas. De todos os poemas que Homero escreveu e cantou, 2 ficaram muito conhecidos. Um é chamado de Ilíada e o outro é chamado de Odisseia, tá? E aí, onde Homero passava, muitas pessoas paravam para ouvi-lo, né? E algumas pessoas anotavam aquilo que ele estava cantando. Então, se hoje nós temos conhecimento sobre a Ilíada e temos conhecimento sobre a Odisseia, é porque alguém, em algum momento da história, acabou anotando aquilo que Homero ia cantando nas suas viagens, tá? E o que é essa Ilíada? O que ele falava nessa Ilíada, né? A Ilíada, ela vai narrar o motivo da Guerra de Troia. Já ouviram falar da Guerra de Troia? Já, que daí os gregos montaram... Eu já. Eles fizeram um cavalão, aí deram de presente pra eles, aí tava cheio E aí é de... uma invasão. foi uma invasão. E isso realmente aconteceu, é só história? A gente vai falar realmente disso aconteceu. agora, tá? A gente vai falar disso agora. Então, pessoal, os 2 poemas dele, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, vão estar envolvidas com essa Guerra de Troia. A Ilíada vai contar como é que aconteceu, como é que começou a Guerra de Troia, tá? Então, a Guerra de Troia, ela envolveu 2... Oi. Então eles cantavam que nem os bobos da corte pro rei lá. Exato. Tá? Então, a Ilíada, ela vai contar a guerra que existiu entre 2 cidades-estado, tá? Uma cidade chamada Troia, óbvio, que deu nome à guerra, e a cidade de Esparta. Em linhas gerais, que depois eu vou passar um videozinho para vocês, por que aconteceu a guerra entre Troia e Esparta, né? Um príncipe troiano chamado Paris, ele foi convidado a visitar Esparta, tá? E aí, quando chegou lá, ele conheceu Helena, que era a esposa do rei de Esparta, Menelau. Quando ele olha aquela mulher, que era considerada a mulher mais bonita do mundo, Paris imediatamente se apaixona por Helena. E Paris fica, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu quero essa mulher para mim. Então, enquanto todo mundo estava lá entretido com um concurso de beleza que estava tendo em Esparta, o que Paris fez? Raptou Helena e a levou para Troia. Menelau, que era o rei de Esparta, super apaixonado, ele acabou ficando muito bravo e acabou juntando um monte de cidades e estados gregas
que o apoiava e Mas esse príncipe é louco. E foram até Troia para tentar raptar Helena. Só que os troianos, eles também eram militares muito fortes. Então, essa guerra de Troia levou mais ou menos 10 anos. Teve 10 anos de duração a guerra de Troia. É lógico, pessoal, não quer dizer que foram 10 anos ininterruptos de batalha, né? Foram várias batalhas que aconteceram ao longo de 10 anos que ficou conhecido aí como Guerra de Troia. Tudo bem? Certo? Então, a Ilíada vai narrar como é que aconteceu a Guerra de Troia. Tudo bem? Certo? E aí, eu disse para vocês que Homero escreveu 2 poemas que são famosos até os dias de hoje, né? O outro é chamado de Odisseia. Então, se eu voltar aqui no mapa anterior, o que a gente tem? Ó, a cidade de Esparta está aqui, na região do Peloponeso, a Troia está aqui. Desculpa. Então, olha a distância que Menelau atravessou para conseguir atingir os troianos, né? Aí, pessoal, a Odisseia, ela vai acabar contando como é que uma pessoa que foi super importante dentro dessa guerra, ela conseguiu sobreviver, tá? A Odisseia, ela é a continuação da Ilíada, tá? E vai contar a história de um cara chamado Ulisses, que era um guerreiro aliado de Esparta, tá? Quando ele saiu lá do Peloponeso, Ulisses, ou então chamado de Odisseu em grego, daí Odisseia, né? Ulisses, ele deixou a sua mulher, né, para ir para a guerra e o seu filho de apenas 1 mês. E aí, o Ulisses, ele ficou fora de casa durante o período de 10 anos da guerra e demorou mais quase 10 anos para voltar para sua casa. Tá? E Ulisses, ele é um cara super interessante dentro da Guerra de Troia, porque ele ofereceu um presente de grego aos troianos. O que foi esse presente de grego? Alguém lembra? Um cavalo? Um cavalo. Eu já ouvi essa história um monte de vezes. Já ouviu? Oh, mas era um cavalo de madeira. Era um cavalo de madeira e tinha um monte de cavalo dentro. Aí quando eles foram ver o deixa eu presente... contar aqui. O que aconteceu? Houve uma batalha em que muitas pessoas das cidades, estados gregas tinham morrido. E aí eles ficaram, gente, nós não podemos nos entregar, a gente tem que pensar numa estratégia para derrotá-los, a gente já está envolvido nesse conflito há muito tempo. E nisso Ulisses, que era um guerreiro muito esperto, ele estava sentado na beira da praia, né, pensando o que poderia ser feito. E ele pegou um pedacinho de madeira, uma faquinha, estava lá esculpindo. E ele esculpiu um cavalo, que seria um brinquedo que ele levaria para o seu filho quando a guerra acabasse. Aí, o que ele determinou? O que ele propôs como estratégia? Gente, vamos construir um cavalo de madeira e oferecer aos troianos como um presente nosso, reconhecendo a nossa derrota na guerra. Só que esse cavalo, ele vai ser oco. E aí, dentro do cavalo, nós vamos colocar os nossos melhores guerreiros. E assim eles fizeram. Construíram um cavalo gigantesco e colocaram, bem no comecinho da noite, quando estava começando a anoitecer, esse cavalo no portão principal da cidade de Troia. E aí os troianos observando aquilo, tal, foi um mensageiro grego falando que aquilo era um presente, reconhecendo a vitória troiana na guerra. E aí os troianos, depois de 10 anos de batalha, fizeram o quê? Empurraram esse cavalo para dentro dos muros da cidade de Troia, foram comemorar. Então todo mundo saía às ruas, festejando, bebendo. O que aconteceu? Esqueceram o cavalo de Troia lá na entrada da cidade. Quando todo mundo já estava cansado, festejando, ocupado, muitos já tinham ido dormir, o que aconteceu com os guerreiros que estavam dentro do cavalo? Eles saíram, destruíram a cidade toda, mataram os homens, as mulheres e crianças foram tomadas como escravas e levadas para a Grécia, tá? Então esse foi o desfecho, daí que veio o presente de grego. Na verdade, que é um presente muito ruim,
Quando, por exemplo, você acha que a tua mãe vai te dar um videogame e ela te dá um par de meia, aquilo é um presente de grego, não agradou ninguém, né? Não te agradou. E aí, pessoal, quando acaba a Guerra de Troia, Ulisses, ou então o Odisseu, ele vai querer voltar à sua ilha, né? O local da onde ele veio, para ficar junto com a sua esposa e tudo mais. Essa viagem de volta à ilha de Ítaca dura mais ou menos 10 anos. E ao longo de toda essa viagem, ele vai passar por um monte de aventuras. Então, a Odisseia é um livro que vai contar as aventuras de Odisseu, né? Ou seja, Ulisses em grego, tá? E essas aventuras que Ulisses vai se envolver com diversos seres mitológicos, né? Como sereias, ciclope, bruxas e assim por diante. Tá? Então, essa história ela é extremamente famosa no mundo inteiro, ok? E aí, pessoal, quando ele está voltando, né, para sua ilha, a sua esposa, pessoal, estava sendo muito pressionada pelos mais ricos da região de Troia, da ilha de Ítaca, porque eles queriam que a esposa dele tivesse um novo rei. E somente ela, com seu filho, acreditava que Ulisses estava vivo, porque todo mundo achava que Ulisses estava morto. E aí, então, o filho dele sai, né, pela Península Balcânica atrás do seu pai. E aí eles conseguem voltar, ele assume o posto de novo de rei de Ítaca e aí acaba a história. Tá? Então, a Odisseia narra as histórias e as aventuras de Ulisses. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, eu acho que vários de vocês já tinham ouvido falar, né, do cavalo de Troia, já tinham ouvido falar sobre a guerra de Troia e assim por diante. Talvez não sabiam dos nomes, né, a Odisseia e a Ilíada. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que é bem curtinho, que é uma animação sobre a guerra de Troia e também sobre a Odisseia, tá bom? Não tá aparecendo direito. Tá aparecendo agora? Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa.
Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. E aí, gostaram dessa animaçãozinha? Sim, Gostaram? eu gostei, é legal. O Aquiles era dessa guerra? Aham, do calcanhar de Aquiles, já ouviram falar também, né? E aí, na verdade, que ele morreu, não. Foi que ele foi atacado. Aquiles, calcanhar de Aquiles, eu sei, né? Ele tem o calcanhar, que ele é imortal. Mas o calcanhar é onde fraqueza dele. Aí acertou uma flechinha lá, matou ele. Isso. Porque a mãe dele mergulhou ele numa água que deixava ele imortal. Pessoal, então a gente está falando aí, né, da Guerra de Troia. E a gente ainda, até os dias de hoje, né, acaba pensando, será que essa história foi inventada por Homero ou ele escreveu algo que de fato aconteceu, né? Durante muito tempo, se acreditava que o Homero ele tinha inventado esse romance entre Paris com Helena, tá? Então, essa literatura, ela teria sido algo criado por Homero. Só que, recentemente, algumas descobertas arqueológicas começaram a trazer outras evidências. Começou-se a perceber que, de fato, aconteceu a Guerra de Troia, só que o motivo não foi um romance, tá? Então, de acordo com a literatura, a Guerra de Troia, ela aconteceu por conta do romance de Paris com Helena, não é? Isso foi a Guerra de Troia, de acordo com a literatura de Homero. Agora, de acordo com a história, existe outra versão. Qual que é a versão? Aqui, Troia, tá vendo? Aqui nesse localzinho. A Troia está bem na entrada de um estreito canal que liga o Mar Egeu com o Mar Negro, certo? E o que acabou acontecendo? Várias cidades-estados gregas, elas estavam sendo muito importantes no comércio marítimo. E elas queriam comercializar com outras cidades-estado que estavam aqui ao redor do Mar Negro. Só que quem é que estava controlando o acesso de barcos do Mar Egeu para o Mar Negro? Troia. E aí, a cidade de Esparta teria ido até, pessoas da cidade de Esparta teriam ido até Troia para negociar a autorização para passar por esse canalzinho aqui, saindo do Mar Egeu para alcançar o Mar Negro. Só que o que acontece? Os troianos negaram a autorização para que os gregos atravessassem esse canal em direção ao Mar Negro. E aí, as cidades-estados gregas, principalmente Esparta, teria ficado muito brava. E aí resolveu atacar Troia para derrotá-la e ter acesso ao Mar Negro, tá? Então, olha só como que é interessante. De acordo com a literatura, a Guerra de Troia teve uma motivação amorosa. De acordo com a história, a motivação foi econômica. Por que motivação econômica? Porque os gregos queriam fazer comércio lá no Mar Negro, mas dependiam da autorização de Troia para poder passar por ali, né? Então, é claro que muito do que se sabe sobre a Guerra de Troia foi narrado pela Ilíada e pela Odisseia. Então, a gente pode pensar hoje que a literatura é uma das fontes de pesquisa que a história vai fazer.
Então, eu não posso me basear apenas em uma fonte de dados. Então, será, no começo, né? Será que aquela história foi direitinho? Aconteceu exatamente como era narrada pela Ilíada, narrada pela Odisseia? Será que os motivos reais foram aqueles? Hoje, evidências apontam que não. Que o motivo era um motivo comercial. Só que muitas das personagens que estiveram envolvidas, como vocês falaram aí, o próprio Menelau, Aquiles, o Ulisses, são personagens que de fato existiram, só que os detalhes sobre a vida deles são narrados nessas duas obras, né, nesses dois poemas. Então eu tenho Existiu a deusa do amor? Afrodite é, tá? Então a gente tem vários tipos de evidências para a gente conseguir chegar a um consenso sobre um fato histórico. No caso aqui a gente está falando da Guerra de Troia. Tudo bem? Certo? Turma, então abre aí novamente a sua apostila na página 69, que aí agora a gente pode responder a questão número 2, tá? A questão número 2, que vai falar exatamente sobre a Ilíada e sobre a Odisseia. Página 69, número 2. Abriram aí a apostila? Sim? Sim. Sim. Então vamos lá. Vou ler o enunciado e a gente vai construir a resposta juntos. A Ilíada e a Odisseia são duas narrativas... A 2 ou 1? A número 2. O número 1 eu já fiz com vocês a correção no comecinho da aula. Tá? Número 2 agora. A Ilíada e a Odisseia são duas narrativas muito importantes para se estudar o mundo grego e as sociedades que estabeleceram relações com os gregos na antiguidade. Explique brevemente do que tratam essas duas narrativas. Então, ó, o que fala na Ilíada? A Guerra de Troia. A Guerra de Troia. A motivação para acontecer a Guerra de Troia, não é? Uhum. E a Odisseia? O que a Odisseia fala? As aventuras do Aquiles. Mas Aquiles não. Não. Ah, meu Deus. Ulisses. Ulisses. Isso. Ulisses. Exatamente. Então, vocês podem contar, escrever aí que a Ilíada, como é que se escreve? Está lá no enunciado. A Ilíada narra como aconteceu a Guerra de Troia. A Ilíada conta como aconteceu a Guerra de Troia. como? Isso é o começo. Sim. Pronto? A Ilíada conta. Como aconteceu a Guerra de Troia. Por que só diz a Guerra de Troia ou não Guerra dos Gregos? Porque os troianos não são gregos, tá? Eles já são da Ásia, não são da Península Balcânica, tá? Mas então, quem estava em guerra eram os gregos e os troianos. Por que só Guerra de Troia? Porque foram Conta como aconteceu a guerra, o quê? Como aconteceu a Guerra de Troia, tá? Ó. Tá. Então, aqui, ó, é Península Balcânica, aqui já é a Ásia. Então, o que a gente pode perceber? Que tanto a Península Balcânica quanto a Ásia são banhados aqui pelo Mar Egeu. Só que Troia pertence à Ásia e Esparta pertence à Grécia, tá? Não, eu tô falando do nome. Por que só ter só Guerra de Troia? Por que não Guerra dos Gregos de Troia? Entre gregos e troianos, pode ser. Então, ó, a Ilíada narra a Guerra de Troia, enquanto a Odisseia narra as aventuras de... Ô, Bia, que é depois de enquanto? Enquanto a Odisseia... Bia, depois você pode repetir tudo que eu me perdi. Repito.
Ó, vou começar lá do início, tá? A repetir para vocês. A Ilíada narra a Guerra de Troia, enquanto a Odisseia narra as aventuras. A Ilíada narra. A Ilíada narra a Guerra de Troia. Enquanto a Odisseia narra as aventuras de Ulisses. Como se escreve Ulisses? Vou mandar aí no bate-papo para vocês verem. Obrigada. Nada. Enquanto a Odisseia narra as aventuras de Ulisses na volta para sua casa. As aventuras de Ulisses na volta para sua casa. As aventuras de Ulisses na volta para sua casa após a Guerra de Troia. Bem, acho que o Rafa, ele ligou a câmera, acho que ele pode te mostrar alguma coisa, não sei muito bem, não. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu mudar aqui. Ah, e outra coisa, Bia. Nossa, estava ligado. Qual que Após é? o quê, Bia? Após o quê? Após a Guerra de Troia. Tá bom, obrigada. Foi mal. E depois que as aventuras de Ulisses, o que é depois? Na volta à sua casa, depois da Guerra de Troia. Bia, pergunta. Hum. Existe outra guerra que usava alguma estratégia parecida? Sobre o cavalo de Troia, não, né? Mas a gente pode... Deixa eu ver como é que eu ativo aqui. Quando a gente vai falar dos gregos, eles eram extremamente organizados militarmente, né? Tanto que tem um filme super famoso chamado 300, né? Que é uma guerra que envolveu o Império Persa e os gregos, né? No caso, os espartanos. Então, se alguém quiser assistir o filme 300, ele tem no YouTube, tem na Netflix, que mostra, por exemplo, as estratégias de utilizar um monte de gente. Lembra que a gente falou, por exemplo, do uso de elefantes na guerra e tudo mais? Esse filme acaba mostrando um pouquinho. Tá? É bastante legal. Então, eles eram super famosos pela sua organização militar também. Tá? Embora não seja o maior legado que os gregos deixaram para o mundo ocidental. Certo? Pessoal. Eu já vi Odisseia. Já? Tem vários filmes, né? Livro da literatura. Tem um filme, talvez você deve ter visto quadrinhos, né? Do Asterix e Obelix, que falam, né, da Grécia. Super legal, tá? Tanto que, assim, no YouTube deve ter, tá? Sobre Asterix e Obelix. Tá bem legal. Meninos, seguinte, ó. Na sexta-feira nós não temos aula, né? É o dia do nosso simulado. E aí depois estamos de recesso, né? Voltamos no dia 27, tá? Então, por enquanto, não vou passar tarefa para vocês de casa, tá? Não vou passar nada para vocês fazerem nesse período de recesso. Peço para que vocês descansem, tá? E eu vou combinar com a Elvira hoje, de eu já mandar os nomes de quem está de nova oportunidade, tá bom? Certinho, já fechei os nomes ontem à noite. Eu posso te perguntar um particular? Aquele Gabriel falou. Não, mas eu vou passar para a Elvira, tá? Eu vou mandar os nomes, tá bom? Então, vocês vão Você vai mandar ou as pessoas têm que perguntar? Não, a Elvira vai mandar no grupo de vocês, tá? Não precisa me perguntar nada, tá bom? E não adianta, Bia, fiquei de GNO, eu não vou responder.
Não vou responder. Aí eu viro aqui e vai mandar para vocês. Tá bom? Os nomes. Certo? Mas tá ela vai, por exemplo, um dia eu vou estar aqui e vai chegar uma lista de quem ficou de NO no grupo da sala. Eu não sei como que ela vai fazer. Tá? Eu vou passar só os nomes para ela e ela que vai divulgar. Tá bom? Eu não sei se ela vai mandar no particular ou como vai ser. Oi. Que dia que a gente vai estudar o Minotauro, essas coisas? A mitologia em si, a gente não estuda, tá? A gente vai ver em alguns momentos como que eles adoravam certos tipos de deuses, como que eles fazem referência a certos deuses, como que se mistura a história deles com certos deuses, mas a mitologia em si a gente não estuda, tá? Os deuses, os semideuses, tá? A gente não estuda, tá bom? Eu posso postar lá no grupo do WhatsApp de vocês. Eu tenho uma série de quadrinhos da mitologia grega. Eu posso compartilhar com vocês. Vocês irem aí lendo durante as férias, quem tiver interesse. Mas a mitologia em si a gente não vai estudar, tá bom? Então, meninos, fica assim, tá? Boas férias para vocês. Continuem se cuidando. Podem dormir até um pouquinho mais tarde, Tchau, né? Bia. Nas nossas férias, tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma vez, não custa falar, eu tô morrendo de saudades. E quando a gente voltar, talvez, espero que a gente tenha uma previsão de volta às aulas presenciais, né? Então, quem quiser sair para tomar uma aguinha e esperar a próxima aula, pode sair. Tchau, Tá Bia. Tchau, um beijo, Pra quem viu? não Tchau, escreveu o Bia. nome, Tchau, Bia. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.